Uou, galera do nono ano, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aí na primeira semana do PET 5, tá? Esse é o vídeo de explicação do conteúdo. Eu sou o professor Rafael, professor de Geografia, e estou aí com vocês para poder dar esse apoio para vocês, tudo bem? Antes de mais nada, isso, muito bem. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ajude o seu professor a crescer, né, com o canal dele, tudo bem? Quem se souber de algum aluno aí do nono ano que está precisando aí de algumas explicações, pode enviar o link para ele. Esses vídeos servem para qualquer aluno do ensino fundamental do estado de Minas Gerais. Então vamos lá, tá? Direto aí para o vídeo de explicação do conteúdo. Euroásia. Esse conteúdo é bem legal, tá? Vamos lá? Por meio da observação do mapa, você pode perceber que a Europa e a Ásia estão totalmente separados por oceanos e mares. Formam um imenso bloco de terras quase contínuo, totalizando 90 países, tá? Do ponto de vista físico ou geológico, esse bloco continental é denominado Eurásia. No entanto, por causa das diferenças históricas e culturais, considera-se a existência de dois continentes. Pessoal, para você entender isso aqui rapidamente, deixa eu dar uma explicação rápida para que você fique por dentro. Preste atenção. Qual é a definição de ilha? Mas peraí, professor, o que ilha tem a ver com isso? Beleza, vamos lá. Mas qual é a definição de ilha? Ilha é uma porção de terra, um tanto de terra, rodeado de água por todos os lados, não é isso? Beleza. Então, se você for pensar, continente também é a mesma definição. Continente seria uma porção de terra, como eu estou mostrando aqui o continente africano, é uma porção de terra rodeada, né, por água de todos os lados, né? Continente americano. Então a definição de ilha e de continente é muito parecida. A diferença está na proporção de terra, na quantidade de terra ali, né? Mas então, agora quando você vê a Europa que fica nessa localidade aqui e vê a Ásia que fica nessa localidade aqui, não tem divisão de água entre os dois. Os dois formam um único e grande maciço bloco de terra. Por isso, tem muita gente que chama de Eurásia. Correto? Vocês entenderam então por que eles chamam de Eurásia, né? Que é Europa e Ásia, tá? Só porque, o que acontece? A maioria dos pesquisadores, dos geógrafos, dos cientistas não consideram desse jeito. Sabe por quê? Porque a Europa essa parte que está aqui mais ao oeste, a parte ocidental, ela é a parte que se desenvolveu primeiro. A sociedade que vivia aqui, né, foi onde surgiram as primeiras cidades, as primeiras civilizações. É fato que o homem surgiu na África, mas é na Ásia, na Europa, em que ele se desenvolve. E tanto é que é o povo europeu que coloniza os americanos, coloniza os africanos e até os oceânicos, até os asiáticos também, tá? Então, por isso dessa diferença histórica e cultural aí, né, totalmente diferente entre Ásia e Europa, tudo bem? Só para vocês entenderem esse contexto aí. Mas vamos lá. Os limites entre Europa e Ásia são o Mar Cáspio e o Mar Negro, além dos montes Urais e a extensa cadeia de montanhas antigas que se estende até o norte, de norte a sul da Eurásia. As civilizações que se formaram na Ásia e na Europa apresentam importantes diferenças entre si. A Europa é considerada o berço da civilização cultural ocidental, tá? A religião predominante é o cristianismo e as línguas são latinas, são faladas em muitos países e a população majoritariamente é branca, tá? Então, são algumas características aí. O continente asiático, por outro lado, apresenta uma civilização oriental, tá? Que agrupa inúmeras culturas e permitiu o desenvolvimento de grandes religiões, como
o budismo e o islamismo, tá bom? Enquanto numa parte da Europa lá é o cristianismo, na Ásia já é o budismo e o islamismo. E línguas como árabe e o chinês, tá bom? Então, só para vocês saberem, quando o IBGE chegar na sua casa o ano que vem para poder fazer o recenseamento, você vai se autodeclarar. Você vai falar se você é branco, se você é pardo, se você é negro. Só porque lá aparecem outras opções. E dentre elas aparece amarelo. Não se esqueça disso, você não é amarelo. Mesmo que você olhe a sua tonalidade de pele e fale assim, professor, mas a minha pele é amarela. Você não é amarelo. Amarelo simboliza o pessoal que fica no ocidente, que é descendente de asiático, que é de japonês, chinês, mongólio, né? Esse pessoal que mora nessa região do planeta aqui, tá? Então, quando falar amarelo, são pessoas referentes a essa região do planeta. Tudo bem? Então, só a título de curiosidade, não se esqueçam, hein? Isso é importante. Apesar, continuando a leitura aqui, tá? Apesar de diferentes, os países europeus e asiáticos apresentam características que os identificam como parte das culturas oriental e ocidental. Para quem não sabe o que é oriental e ocidental, essas duas palavrinhas aqui, ocidental é sinônimo de oeste, oriental sinônimo de leste, tá bom? Cabe considerar a existência de países transcontinentais, quer dizer, países que ficam em dois continentes ao mesmo tempo, cujos territórios estão distribuídos em dois continentes. A Rússia é o maior país do mundo, ela fica na Ásia e na Europa, tá? A Turquia e o Chipre, né, se encaixam nessa categoria com terras na Ásia e na Europa. Boa parte da porção russa vive mais ao sul do território, onde o clima é mais ameno do que nas áreas ao norte. O clima frio e polar. Como a capital Moscou está situada na porção europeia do país, é nela que se concentra a maior parte da população. Apesar disso, a cultura do país apresenta forte influência oriental. Então, voltando aqui no mapinha, só para você entender, a Rússia, todo mundo sabe, é o maior país do planeta. Ela vem desde a ponta aqui da Europa, atravessa a Europa todinha, entra na Ásia e vai até o final da Ásia. Tá? Então, isso aqui tudo, essa parte de cima todinha, é a Rússia. Todinha. Todinha é a Rússia, tá? Para você ter ideia, enquanto aqui no Brasil nós temos 3 fusos horários, né? Lá na Rússia tem 11. Então, em uma parte da Rússia que está amanhecendo o dia, começa a amanhecer por aqui, né? Nessa outra parte aqui já está começando a anoitecer. São 11 horas de diferença, tá? E aqui fica muito próximo ao Polo Norte, né? E aí, por ficar perto do Polo Norte, é uma região muito fria. Existem terras aqui, para vocês terem ideia, que ficam, a terra mesmo, o solo, fica congelada 9 meses por ano. Né? Então, a população que mora aqui mais no extremo norte da Rússia, né, fica tendo só 3 meses para poder plantar alguma coisa, porque no restante não tem como plantar nada no solo congelado. Né? O solo realmente congela mesmo. Tá bom? Então, bora para a gente poder entender mais um pouquinho. A Turquia também é um país transcontinental. Sua capital, Istambul, é dividida em 2 porções pelo Estreito de Bósforo, né? Aí nós começamos aqui, né? Caucásia, né? Azerbaijão, Geórgia, Armênia formam uma região conhecida como Cáucaso, né? Localizada entre o mares Cáspio e Negro. Ela toma emprestado o nome de uma cadeia de montanhas que ocupa parte do território da Europa e da Ásia. A Armênia, localizada ao sul das montanhas, pode ser considerada um país asiático do ponto de vista físico. Porém, considerando seu histórico e suas características políticas e culturais, pode ser considerada um país europeu. Então, assim, as terras da Armênia fica para o lado da Ásia, né? É um lado asiático. Mas
a cultura é europeia. Então é bem interessante, né? 3 países integrantes da ex-União Soviética enfrentam dificuldades de transição do socialismo para o capitalismo. O Caucásio é considerado uma região conflituosa, resultado da grande diversidade étnica, linguística e religiosa. Além disso, a Rússia, Irã, Turquia têm interesse econômico na região devido à presença de jazidas de petróleo e gás natural. Né, pessoal? Então isso aí sempre gera conflito, porque todo mundo quer ser o dono do petróleo, o dono do ouro, o dono do dinheiro. E dinheiro todo mundo sabe que é poder. Né? Então conflitos sempre estão presentes. Não há consenso sobre a classificação dos países caucásio como os europeus ou asiáticos. Algumas fontes incluem na Ásia. A coleção utilizada como referência bibliográfica utilizou em incluí-los na Europa. Então fica aquele pessoal assim que não sabe nem de que lado que é, né? Aí nós temos o mapa geopolítico da região do Caucásio, né? Aí temos a Federação Rússia, tem uns nomes aqui bem legais aqui para estar lendo aqui, quem que topar ler aqui, né? Vem falando aí da Federação Russa, Geórgia e Azerbaijão, tá? E aí temos o Mar Negro, o Mar Cáspio, e aí, bora lá. Né? Finalizou aí. Pessoal, espero ter ajudado. Há muito que se falar sobre esse conteúdo. Espero ter ajudado vocês um pouquinho. Se você gostou, deixa o seu like aí, tá? Por favor, ajude o professor aí. O professor pede encarecidamente, tá? Ajude o canal a crescer. Se inscreva aí no canal, tudo bem? Tem poucos alunos aí do 9º ano inscrito, então ajude o canal a crescer, ajude a divulgar. Se alunos de outra escola precisar, pode enviar o link para ele. Este tipo de vídeo serve para qualquer aluno do ensino fundamental do estado de Minas Gerais. Então estamos aí, né, tentando fazer a divulgação do canal, tá bom? Se você gostou, é só se inscrever e deixar o like. Valeu!